E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver mais um desafio dos quadrados mágicos. E nesse desafio, nós precisamos completar o quadrado mágico e determinar quais números devem substituir cada uma das três bebidas. E ao resolvê-lo, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do ensino fundamental, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Mas antes de resolvermos este desafio, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução deste quadrado mágico. No enunciado deste desafio, nós temos o seguinte: no quadrado mágico abaixo, a soma dos elementos de qualquer linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. E além disso, nós temos o seguinte desafio: completar o quadrado mágico e determinar qual número substitui cada uma das três bebidas. E a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar qual é a soma dos elementos de qualquer linha, coluna ou diagonal. E como vocês podem observar, se nós considerarmos entre linhas, colunas e diagonais, a única coluna que nós temos completa é a primeira coluna que aparece aqui, na qual nós temos os números 12, 7 e 8. Portanto, nós vamos somar esses três números e determinar qual deve ser a soma dos elementos desta coluna. E ao somar 12 mais 7, o nosso resultado é igual a 19, que ao ser somado com 8 resulta em 27. Portanto, isso significa que a soma dos elementos de qualquer linha, coluna ou diagonal é igual a 27. E pensando nisso, agora nós vamos considerar essa terceira linha, na qual está faltando apenas um número. E nós sabemos que nós podemos somar 8 mais 13, que tem como resultado o número 21, e o número que deve aparecer aqui neste terceiro quadrado deve ser dado pela diferença entre 27 e 21, ou seja, será o resultado de 27 menos 21, que é igual a 6. Portanto, aqui neste quadrado nós vamos utilizar o número 6, para que assim a soma desses três elementos seja igual a 27. E pensando nisso, agora nós vamos considerar esta primeira diagonal, na qual nós temos os números 12 e 6. E falta determinar qual número deve aparecer aqui neste quadrado do meio. E nós sabemos que 12 mais 6 vai resultar em 18. Portanto, o número que deve aparecer aqui neste quadrado é dado pela diferença entre 27 e 18. E ao resolver este cálculo, nós vamos obter o número 9. Portanto, o número que deve aparecer aqui neste quadrado é o número 9, uma vez que 12 mais 9 é igual a 21, que somado com 6 vai resultar em 27. Agora nós vamos determinar qual número deve substituir esta bebida que nós temos aqui em laranja. E para isso, nós vamos considerar que os dois elementos que nós já conhecemos são os números 7 e 9. E ao resolver a soma 7 mais 9, o nosso resultado é igual a 16. E o número que deve aparecer aqui neste quadrado é dado pela diferença entre 27 e 16. Ou seja, 27 menos 16, que é igual a 11. Portanto, o número que deve substituir esta bebida laranja é o número 11. E aqui onde ela aparece, nós vamos trocá-la pelo número 11. E nós podemos observar que 7 mais 9 é igual a 16, que somado com 11 vai resultar em 27. Agora nós vamos considerar essa coluna que nós temos aqui no meio, e nós vamos determinar qual número deve substituir esta bebida que está na taça. E para isso nós vamos somar esses dois números que nós temos aqui nesta coluna, que são os números 13 e 9. E ao somá-los, o resultado é igual a 22. O que significa que o número que deve substituir esta taça é dado pela diferença entre 27 e 22. E ao calcularmos esta diferença, o nosso resultado é igual a 5, o que significa que o número que deve substituir esta taça é o número 5, e aqui onde ela aparece, nós vamos trocá-la pelo número 5. E vocês podem observar que 5 somado com 9 vai resultar em 14, que somado com 13 vai resultar em 27. Agora, neste ponto, falta determinar apenas o número que deve substituir esta última bebida. E para determinar este número, nós vamos considerar os números que nós temos aqui na primeira linha, que são os números 12 e 5. E ao somar 12 mais 5, o nosso resultado é igual a 17. E o número que deve aparecer aqui neste quadrado deve ser dado pela diferença entre 27 e 17, cujo resultado é igual a 10. Portanto, o número que deve substituir esta bebida é o número 10. E aqui onde ela aparece, nós vamos trocá-la pelo número 10, uma vez que 12 mais 5 é igual a 17, que somado com 10 vai resultar em 27. Agora, neste ponto, nós já preenchemos todo o quadrado, mas nós vamos conferir algumas somas. Nós vamos começar por esta segunda diagonal, na qual nós temos os números 8, 9 e 10. E ao somar 8 mais 9, o nosso resultado é igual a 17, que somado com 10 resulta em 27. E para finalizar, nós vamos conferir esta terceira coluna, na qual nós temos os números 10, 11 e 6.
E ao somar 10 mais 11, o nosso resultado é igual a 21, que somado com 6 resulta em 27. E deste modo, nós conferimos todas as linhas, colunas e diagonais deste quadrado mágico, e verificamos que, de fato, a soma de todos esses elementos deve ser igual a 27. E além disso, nós determinamos também qual número deveria substituir cada uma das 3 bebidas que nós tínhamos dentro do quadrado mágico. E você conseguiu compreender como nós resolvemos este desafio? Você utilizou uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução deste desafio. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.